Saudações! Vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei se você reza de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Eu sei o Deus que jamais deixa de estar ao seu lado. Por isso, digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, nos cubra com teu manto, e se acaso chorarmos, Jesus misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Eu sempre gostei de dizer que aquilo que a gente ouve na liturgia, nas leituras do final de semana, devem ecoar durante toda a semana. Ainda estamos ecoando dentro do nosso coração aquilo que eram as palavras dos discípulos de Emaús. O quanto era necessário que você e eu descobríssemos que nós somos esses discípulos de Emaús. Parece que sempre desconfiados ou dos outros, como os discípulos de Emaús, que vinham de Jerusalém fugidos, com medo dos judeus, com medo de terem a sorte do mestre, ou melhor, de terem o mesmo destino do mestre, morrer na cruz, e nas dúvidas que carregavam dentro de si a respeito de se Jesus realmente tinha sido o grande Messias que eles acreditaram. Dúvidas que você e eu carregamos dentro de nós. Todas as vezes em que não acreditamos que Deus tem a última palavra na nossa vida. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, que a última palavra não é do médico, não é do advogado, a última palavra é do nosso Deus. Por isso que, como os discípulos de Emaús, nós também carregamos dentro de nós essas dúvidas do outro, até mesmo de Deus. E também carregamos as dúvidas a nosso respeito. Quantas e quantas pessoas não acreditam na sua capacidade e, por duvidarem disso, se submetem às outras? Repito, quantos e quantos de nós, por não acreditarmos no nosso potencial, nos submetemos ao dedo em riste, ao dedo apontado do outro, ao julgamento do outro, por não acreditar em nós. Você está entendendo? Que quando eu não acredito em mim mesmo, eu começo a duvidar de mim e acredito no dedo apontado do outro. Aí vem para nós essa máxima dos discípulos de Emaús, para que nós não fiquemos cegos diante das coisas boas, pelo medo, pelo mal que fizeram para nós ou que nós simplesmente pegamos. E quantas vezes o outro, com ou sem vontade, com ou sem intenção, o outro nos oferece o mal e a gente agarra com as duas mãos para a nossa vida. Repito, o outro, a outra pessoa, ela te oferta o mal, julgamento, condenação, dedo apontado, tudo aquilo que é ruim e que é dela e ela te oferece. E às vezes ela oferece com uma mão só, com um dedo só, né? Melhor dizendo, ela nos oferece com um dedo só e nós pegamos com as duas mãos. Por isso, servos de Emaús, discípulos de Emaús, melhor dizendo, discípulos de Emaús, ergamos a cabeça, olhemos para Jesus, redescubramos em nós essa força de Deus para que continuemos. Vamos lá? O evangelho de hoje é Marcos capítulo 16, hoje é dia de São Marcos, e é do versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vamos lembrar aqui que não é aquele proselitismo medieval, não é aquele proselitismo das épocas marítimas de água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, e as pessoas às vezes nem queriam, tinham a cultura. Não é isso. Não é isso que Marcos está falando. Ele está dizendo daquilo que é o envio para a catequese, o envio para a conversão, mas em primeiro lugar e sempre é o envio para que Jesus seja conhecido, para que a fé se torne conhecida. Não aquilo que é imposição, mas é uma proposta de vida. Não é simplesmente uma mudança, não é apenas uma metamorfose, mas uma metanoia. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Não é para você ficar pondo a mão na cabeça do outro falando que o outro está com capeta no corpo, não. Tudo aquilo que seja espírito divisor. Um homem, uma mulher de Deus, expulsa o demônio de que forma? Não permitindo que haja divisão onde ele está. Ele faz com que a paz
reine onde ele está. E aí talvez seja a maior dificuldade, né? Colocar a mão na cabeça do outro e expulsar o demônio é fácil. Eu quero ver ser ponto de união quando você está, às vezes, com a outra pessoa dentro de casa e ela apontando o dedo, falando mal de você, às vezes te dando respostas ríspidas e que você tem que se manter firme e forte na fé. Falarão novas línguas, talvez aí entre, para expulsar o demônio, a melhor linguagem seja o exorcismo do amor, a linguagem do amor. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ah, vai lá no Butantã pegar uma cobra para morder. Não, não. As serpentes podem acontecer em todas as formas, talvez, de ser maléfico na vida do outro, de ser venenoso. Quantas e quantas pessoas dentro de comunidade vivem de forma venenosa? E a gente precisa ser, lembra, esse ponto de união, não bebendo aquilo que lhe ofertar. Então lembrei de São Bento, né? Beba tu mesmo do teu veneno, é o que dizia São Bento. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui talvez a mão imposta seja a mão estendida para quem está doente. Numa sopa que eu levo para a pessoa tomar, agora está esfriando, né? Talvez uma fralda que eu levo para o outro, a mão estendida. Você precisa que eu faça alguma coisa na sua casa? Você precisa que eu limpe a sua casa? Precisa que eu lave sua roupa, passe? Você está doente? Como que eu posso estender a mão? Colocar a mão na cabeça do outro e querer rezar é fácil. Eu quero ver estender a mão. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. A palavra acompanhada de sinais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante porque dizem que Lucas, os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, são baseados naquilo que o Evangelho de Marcos, o mais antigo, fala, né? Então, os Atos, os primeiros capítulos, e a gente lembra que é lá nos primeiros capítulos que diz assim: os cristãos tinham tudo em comum e todos os admiravam pela demonstração de fraternidade que tinham dentro de si. Fico pensando se nós, como padres, nós, como povo, se a gente testemunha Jesus Cristo dessa forma. Fica para você, para que você tenha muita força, para você que acredita no vivente, que não tem medo das Jerusaléns, que não tem medo das cobras, das serpentes, não tem medo dos espíritos impuros, não tem medo de nada nem de ninguém. Ou se tem, controla, porque sabe o Deus que habita em você. E é dessa forma que eu deixo aqui essa mensagem para que você, onde quer que você esteja, saiba do Deus que te acompanha, para que você erga a cabeça, não abaixe para ninguém, nem para espírito mau, nem para cobra peçonhenta, de repente seja uma cobra que use batom, de repente seja uma cobra que use barba, não importa. Sempre importa, ou seja, carregue, importe, ou seja, importa para você o Deus que você carrega. E é em nome desse Deus que eu te convido a você rezar e descobrir que nada nem ninguém é como Deus. Vamos rezar para descobrir que ninguém é como Deus. E juntos, digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Eu lembro sempre para você que rezar para São Miguel não é simplesmente rezar para um anjo. Ah, mas é para um arcanjo. Não, não. É você descobrir que na sua vida ninguém é como Deus. Por mais que as pessoas se levantem contra você, ninguém é como esse Deus. Por mais que as pessoas não estendam a mão para você ou apontem o dedo para você, ninguém é como esse Deus. Que esse medo que você carrega seja dissipado pela tua confiança nesse Deus, que não tem ninguém como ele. Amém? Amém. Muito obrigado por sua presença. Pegue a água. É verdade, estava esquecendo da água. Pegue a água para você abençoar. E por falar, eu peguei água, eu lembrei. A missa de São Miguel acontece normalmente no dia 29 e será no sábado, aqui na paróquia de São Mateus, às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Segure a água. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja sempre uma água pura, limpa, que ao beber esta água, este vosso filho e vossa filha seja limpo por dentro e por fora, especialmente dos males do espírito, ou seja, do corpo, ou seja, de onde for, que seja limpo por dentro e por fora. Abençoai, Senhor, essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. Amém.
Agora sim, muito obrigado por sua presença. Eu sempre te agradeço e que você receba esta bênção. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado. Que você tenha realmente a bênção de Deus. Um beijo no seu coração. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Acreditar faz bem.